Olá, eu sou o professor Martinho e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre Luís Vaz de Camões, talvez o maior poeta da nossa língua portuguesa. Camões nasce no século XVI e ele pertence a uma escola literária chamada Classicismo, também conhecida como Renascimento ou Humanismo. O Camões pode ser dividido em duas obras paralelas, né? Tem o Camões lírico e o Camões da epopeia. O Camões lírico é um dos maiores poetas também da língua portuguesa. Ele começou escrevendo bastante poesias na chamada Medida Velha, que é a medida típica da Idade Média. Eram versos de 5 e 7 estrofes. Tá? Depois ele evolui um pouco, ele começa a fazer as medidas de 8 estrofes, que ele vai aprofundar na epopeia, e chega até a grande medida dele, que é o soneto. Camões é um dos grandes sonetistas, talvez um dos maiores sonetistas. A medida do soneto do Camões é inclusive chamada de soneto camoniano, que é aquele modelo tradicional de 4, 4, 3 e 3 versos. Tá? Sempre com um fecho de ouro. Tá? Então, Gregório de Matos Guerra, Olavo Bilac, sem tanta qualidade, claro, né? E Vinícius de Moraes, que é um seguidor não só nos sonetos, mas também nas temáticas que o Camões tratou. Né? O eu lírico dele fala muito sobre o amor. Né? É aquele poema famoso, amor é fogo que arde sem se ver, é um contentamento descontente, é uma dor que dói e não se sente. Né? Um poema inteiro construído em paradoxos, né? Em que você tem as características do soneto: 4, 4, 3, 3 versos, né? 2 quartetos e 2 tercetos, né? E logo depois a gente tem a ideia de decassílabos, né? São 10 sílabas rítmicas, né? Esse modelo se eternizou. Lá para frente eles vão criar o dodecassílabo, com 12. Mas a tradição camoniana era de 10. E no caso aí essa contradição, esses paradoxos, né? Então ele não fala do amor de uma senhora específica, de uma mulher em espécie, como falava, né, a poesia antiga, Mia Senhor, você dedicava o poema diretamente a uma mulher. Não, o Camões é um poema onde ele vai analisar o sentido do amor. Por que o amor existe? O que é o amor? Né? E outro tipo de poema lírico do Camões é aquele que fala da existência, do sentido da existência. Né? A velha pergunta metafísica, né? Por que estamos aqui? Para onde vamos? E o elemento central, né, dessa poesia é o tempo. Então as duas temáticas tradicionais do soneto do Camões são o tempo e o amor, mas sempre numa questão muito mais profunda, muito mais filosófica, né, do que um poema dedicado a Ai Maria, como te amei. Essas contradições permanecem. O que a gente foi, quando a gente vai olhar para o Vinícius de Moraes, aquele famoso poema que virou a música, né? Eu te amei posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Também é um paradoxo. Mas é um paradoxo no outro sentido, porque o Camões é o paradoxo do amor, é uma dor que dói e não se sente. Né? É aquele contentamento que a gente tem gigantesco, mas é um contentamento descontente. Né? Já quando a gente vê no Vinícius de Moraes, né, é assim: eu sei que o amor é finito, eu sei que o amor acaba, eu sei que as pessoas se separam, mas enquanto vivam, que façam com que ele seja infinito. Né? Mas é um seguidor claro, né, do poema do Camões. Tá? Esse é um Camões, né? É o Camões que começa com a Medida Velha e termina com o soneto. O Camões lírico, o Camões do amor, o Camões do tempo, o Camões do pensamento existencial. O outro Camões mais famoso é o Camões da epopeia. É o Camões que vai escrever a maior obra de nossa literatura, em termos de composição, não há nada igual, né? Que é os Lusíadas. Tá? É uma obra de
uma epopeia, então é uma narrativa mítica, é uma narrativa histórica e é uma narrativa poética de um povo. O Camões se inspira no Virgílio, que vai escrever a Eneida, que é a narrativa mítica do povo latino, a partir da figura do Enéas. O Virgílio, por sua vez, ele vai beber na fonte do Homero, da Odisseia, da Ilíada. Então o Camões tenta dar uma sequência lógica. Por isso o classicismo, né? Ele resgata aquele clássico, né, da Ilíada e da Odisseia, coloca Portugal num pé na Itália, em Roma, né? Não, na Itália, em Roma, e traz aí para Portugal, o Império Português, o Império Lusitano. Ele vive já do auge a declínio. As últimas palavras dele falam isso, né? Do Império que se foi. Portugal se foi. O Camões teve uma vida muito atribulada, deu tudo errado na vida dele, perdeu um olho, ficou manco, mas ele era um poeta de mão cheia e nunca desistiu da sua obra, ele sabia da grandeza do que ele tinha na mão. O navio naufragou com os originais nas mãos do Camões, né, dos Lusíadas. Como ele é dividido? São divididos em 10 cantos. Cada canto, na verdade, tem em torno de 110, 111 estrofes. Então o Camões escreveu 1.102 estrofes dos Lusíadas. 8.864 versos. Eu me lembro que teve um cara que foi na Globo uma vez, um programa chamava 8800, que ele tinha decorado os Lusíadas. Então o cara pergunta, canto tal, número tal, o cara ia lá e recitava. É a cultura inútil, né? Mas, aí, agora, olha a capacidade. E, detalhe, todos os 8.800 versos, 1.102 estrofes, foram em oitavas. 8 estrofes cada uma, né? Sempre decassílabos também, tá? É a chamada oitava real, tá? Que ela tem aquele sistema de AB, 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 CC, o ritmo das rimas, né? Então, 1 rima com 3, com 5, 2, 4, 6, 7, 8, tá? AB, 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 CC. Esses são detalhes técnicos, né? Nessas 10 partes tem a proposição, ou seja, por que ele vai contar aquela história, tá? A dedicatória, ou seja, para quem ele vai cantar, né? Certo? O rei de Portugal, né? A invocação, ou seja, quem, as ninfas, né? Que vão lhe invocar a construção dessa imensa poesia, que é toda a história de Portugal a partir do ponto de vista dele, e a narrativa. Na narrativa, ele tem um personagem principal, que é o Vasco da Gama. Né? Então ele vai contar a história do maior navegador português de todos os tempos, que não é aquele que descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral, é o Vasco da Gama. E o Vasco da Gama atravessou todo o continente africano, atravessou uma passagem que é fundamental, que é o Cabo das Tormentas, o Cabo Bojador, e chegou até as Índias. Ele levou o Império Português ao outro lado do mundo. A história dos Lusíadas, na verdade, ela começa nesse ato, nesse meio caminho. Tá? Ela não é do começo, meio e fim, ela começa na metade. Tá? Ela começa quando, né, o Vasco da Gama vai enfrentar o gigante Adamastor. A partir dali, ele faz um flashback, ele volta o passado para entender como chegou até ali, e depois ele vai até as Índias. Essa história, essa estrutura, né, dos Camões, que me vem o engenho e a arte, tá? Que me vem a técnica e a criatividade lírica ao mesmo tempo, tá? Então são passagens belíssimas que a gente não tem tempo para ficar citando aqui, né? Mas sempre percebo que é sempre esse mesmo modelo, né? São oito versos com um sistema rítmico, né? De AB, 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 CC. Tá? E essa ideia de 1.102 estrofes, ele contou uma a uma, provavelmente. E quando dava errado, ele refazia. Então é uma obra monumental. E ali ele mostra, em termos históricos, em termos mitológicos,
e, em termos poéticos, a importância do povo português, a história do povo português, o grande momento do povo português, que foi a chegada até as Índias, tá? E logo depois a descoberta do Brasil. Então, é o nosso grande escritor. Na verdade, a gente pode dizer que a língua portuguesa começa com Camões. Eu sou o professor Martinho e esta é a minha aula bem simples, bem resumida do Camões.